Amigos, outro alerta que eu quero dar para vocês é o seguinte: tem muita gente lá em Brasília que está induzindo as pessoas aí para a esplanada e, obviamente, estão preparando, querendo dizer que é o seguinte: vamos agir, já que as Forças Armadas não agem, nós vamos agir. Prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês agora. É exatamente aquilo que a esquerda quer. Está cheio de infiltrado, mas é muita quantidade de infiltrados no WhatsApp e também lá nos grupos em Brasília. Eles querem criar uma confusão, eles querem que os conservadores saiam da sua zona de conforto ali onde está, seguro junto com as Forças Armadas, para criar uma confusão, dizendo que é para, digamos, uma pressão, digamos assim, uma pressão nas Forças Armadas e no presidente. Tá? Isso é uma armadilha dos esquerdistas que eles estão trabalhando arduamente para criar essa confusão, para descredibilizar os conservadores. A imprensa está pronta para fazer matérias no mundo inteiro falando disso e queimando o filme dos conservadores, inclusive induzindo países a agir contra o que eles chamam de golpe. Eu peço a você, conservador, pessoa de bem, que compartilhe esse áudio o máximo que você puder, pois nós não queremos as pessoas de bem enfiadas em manifestações, em confusões, quando, na verdade, todos nós devemos estar em frente aos quartéis continuando a pedir. Por que eu digo isso? Porque, meus amigos, se fosse ter transição, já teria feito. Tá? E essa quantidade de tanques, de tudo que está sendo mobilizado pelo país todo, que você vê o tempo todo em vídeos, isso aí não é desfile de 7 de setembro, não. As Forças Armadas não gastam dinheiro à toa. Se eles estão fazendo isso é porque tem motivo e porque eles estão preparando uma ação. Isso vai acontecer, tudo dentro do tempo que eles têm, obviamente, né? Eles não vão ficar avisando a gente, eles simplesmente agem. Então peço a vocês para prestar bem atenção. Não acredite nas pessoas que peçam a vocês. Duas coisas importantes: para ir para a esplanada dos ministérios e também, como se diz, não, já que não acontece nada, nós vamos agir. Seja quem for que estiver falando isso, pode ser até índio, se você entrar nisso aí, você vai dar com burro na água, porque você vai estar fazendo exatamente o que a esquerda quer. A esquerda, ela precisa da confusão, ela precisa que os conservadores entrem em confusão para que ela utilize isso a favor deles. E eu vejo muita gente caindo nessa conversa. Eles colocaram muitos infiltrados em Brasília, bastante infiltrados em Brasília, porque basta colocar uma camisa amarela, ele já se torna um conservador, um patriota, né? Você viu a quantidade de infiltrados que colocaram a camisa verde e amarela, foram lá, comeram, beberam e ainda ficaram zoando a cara dos conservadores. Está cheio de infiltrados em Brasília, alguns bastante conhecidos aí do YouTube, tá? E essas pessoas estão pedindo a vocês para ir para a esplanada. Tá? A Guarda Nacional já está lá, já está preparada, pois eles sabem que essas pessoas querem fazer confusão, então eles já se organizaram nesse sentido, a imprensa está pronta, está tudo pronto para registrar essa confusão e queimar o filme dos manifestantes e de tudo que nós estamos pedindo. Então eu deixo aqui um alerta a cada um de vocês: não acredite em quem peça a vocês para ir para a esplanada e não saiam dos QGs, por nada. Tá? Não façam manifestações no sentido de arrumar confusão, de querer fazer justiça com as próprias mãos. Isso vai acabar muito, mas muito, muito ruim mesmo. Tá? Não acredite nessas pessoas. Eu digo a vocês que estão em frente aos quartéis tanto tempo, o esforço, a dedicação de vocês, o suor de vocês vai valer a pena. Tá? As Forças Armadas já estão se mobilizando, já estão se organizando. Como eu torno a repetir, isso tudo que vocês têm visto em vídeos por aí, isso não é desfile de 7 de setembro. Tá? As Forças Armadas realmente estão agindo. Infelizmente, tem jornalistas na televisão, até muitos conhecidos aí, que tentam confundir sua cabeça, que ficam fazendo um joguinho aproveitando a mídia que tem, fazendo um joguinho com a população. Então você também não deve dar credibilidade, alguns deles até em emissoras bastante conhecidas aí, né? Não dê credibilidade, tá? As pessoas estão confundindo a sua cabeça. O mais importante que você tem que ficar atento é estar em frente aos QGs e manter a sua posição lá. As coisas vão acontecer. Por mais que eles tentem colocar na cabeça de vocês que não vai acontecer, que o presidente está calado, o presidente está calado porque ele precisa estar calado. É isso que as pessoas não entendem. O presidente tem que ficar calado, tá? Ele agora está agindo como militar, está certo. O militar não avisa que vai atacar, que vai fazer, ele tem que ficar na dele, calado, e fazer as coisas acontecerem, que é o que todos querem. Isso vai acontecer, gente. As coisas estão na sua cara, só você não enxerga porque não quer. Está na sua cara. O presidente está fazendo exatamente o que tem de ser feito. A estrutura está sendo montada, está tudo sendo organizado,
E as pessoas não perceberam isso. Por quê? Porque elas estão tão preocupadas em ouvir a palavra do presidente que não percebem o que está acontecendo à sua volta. As coisas já estão acontecendo. Então peço a você, meu amigo e minha amiga, compartilhe esse áudio agora o máximo que você puder, para que as pessoas que ainda têm dúvidas sobre o que vai acontecer possam ter a certeza. Vai acontecer. Tá? Não duvide do presidente. Quantas pessoas quebraram a cara quando duvidaram do presidente? No caso Moro e tantas outras coisas. O presidente sempre acertou, não acertou? Acertou na pandemia, ele sempre acertou. Ele vai acertar de novo. Ele nunca deixou o povo que ele sempre... ele ama o povo, ele sempre gostou de estar junto do povo. Ele não vai deixar essa gente na mão, entendeu? Mesmo que as pessoas duvidem da capacidade dele, ele vai mostrar o seu valor, ele vai mostrar que, mais uma vez, ele sempre esteve com a razão. Então, confiem no presidente, confiem nas Forças Armadas, eles têm honra, eles realmente veneram a bandeira nacional, veneram o seu país, eles vão honrar o povo brasileiro que está em frente aos quartéis. Mas continuem em frente aos quartéis, isso é muito importante. Não saiam de frente dos quartéis, não deixam ser guiados por aqueles que querem fazer você entrar numa confusão, fazer justiça com as próprias mãos. Não entre nessa conversa, isso é coisa de esquerdista. Vamos aguardar, pois ainda tem muita coisa para acontecer, gente. Por mais, e eu sei, você deve estar olhando, deve estar pensando assim, poxa, os dias estão passando, está se aproximando. Calma, calma, as Forças Armadas sabem disso também, tá? Fique tranquilo, sossegue teu coração e acredite. Agora, o mais importante, compartilhe esse áudio, porque tem muita gente que precisa ouvir a verdade. E, infelizmente, está dando ouvido a pessoas erradas. Quai, seu app de vídeos curtos.